Bom dia a todos. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus juntos. Quero que você leia comigo o Evangelho de João, por favor, obrigado. Capítulo 1, verso 14, que tem sido aí o tema da nossa campanha de Natal, que já começou. E eu queria conversar com você, muito obrigado, Cláudio. Conversar com você sobre esse texto de João capítulo 1, verso 14. Ele está aqui dentro do que nós chamamos de prólogo joanino, essa introdução teológica e poética que João faz da figura de Cristo. Quem leu o texto de João até o final sabe que o grande objetivo dele era mostrar que Jesus é o Cristo e que, crendo, tenhamos vida em seu nome. E desde o início, João quer mostrar a singularidade de Jesus, e é sobre isso que eu queria conversar hoje, a virtude da singularidade. Singularidade em oposição não à pluralidade, que é uma necessidade, uma realidade da identidade da igreja. Somos plurais, somos pessoas diferentes que se unem em uma identidade coletiva, que é a igreja. Somos pessoas de culturas, de jeitos, de formas, gêneros diferentes, que formam a igreja de Jesus, e por isso a igreja é naturalmente e necessariamente plural, mas singularidade em detrimento ao óbvio, à obviedade. Singularidade como uma identidade escrita em Deus, uma identidade possuída por nós, uma identidade escrita por aquilo que o Espírito fala, uma postura de vida direcionada não pelo óbvio, não por aquilo que é rotineiro, não por aquilo que esperam, não por aquilo que só está na regra e na lei, mas escrito dentro do coração de cada um. Jesus é singular porque vive a sua singularidade no seu chamado, na sua identidade, na sua vocação e no seu ministério. João quer mostrar que Jesus é único, é singular, é diferente de todos, porque ele recebeu essa missão de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assume essa identidade, apesar de ser reconhecido por alguns poucos e não ser reconhecido por outros muitos. Jesus, ele assume a sua singularidade, assume a sua postura de vida. Ele se assenta numa sinagoga em Nazaré, lê o texto do profeta Isaías, dizendo que ele era o cumprimento da profecia que dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E mesmo que depois daquela reunião em Nazaré, na pobre Nazaré, na Galiléia, não no centro religioso que era Jerusalém, mesmo que aqueles homens e mulheres não acreditem que ele é o Messias, ele segue assim a sua missão, sabendo que é o Messias. E é por isso que Jesus é singular. Ele é singular porque ele é o Verbo de Deus encarnado, e é exatamente isso que João está dizendo aqui, nesse texto que quero separar para nós lermos juntos. João capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus fale ao nosso coração a partir desse texto. Bom, mais ou menos o que eu queria pensar é o seguinte: boa parte daquilo que fazemos nós não precisamos do Espírito Santo. Boa parte daquilo que você faz no seu dia a dia, você não precisa do Espírito Santo. Você faz aquilo que outras pessoas também fazem. Boa parte daquilo que a igreja faz, ela não precisa do Espírito Santo. Pessoas sem a nossa identidade cristã, pessoas de outras religiões, pessoas que não têm religião, administram relações. Têm contatos, têm amores, têm relações. Pessoas que não fazem parte da igreja, elas administram suas finanças. Elas têm um salário, elas têm as suas despesas e elas usam o seu relacionamento financeiro conforme ali são direcionadas pela própria mente delas e pelos seus conceitos. Pessoas que não são da igreja fazem atos bondosos. São pessoas elegantes, são pessoas cordiais, são pessoas respeitosas. São pessoas que têm atos voluntários de ação social e não têm o Espírito Santo.
A gente pode falar teologicamente que existe a graça comum, que é a ação de Deus sobre toda a humanidade, e aí sim, tudo bem. Mas a grande verdade é que nós somos diferentes, ou a grande diferença da igreja, pelo menos essa é uma teologia muito clara para mim, a grande diferença da igreja, e a igreja surge, a igreja como instituição, como corpo e como realidade social, ela surge como um ponto diferencial quando há o derramamento do Espírito Santo. Tanto que antes, o que Jesus fala para eles é, olha, aguardem em Jerusalém, aguardem que virá sobre vocês o Consolador. O que eu quero dizer basicamente é que nós só somos singulares como igreja, nós só vivemos a virtude da singularidade quando somos repletos e quando as nossas ações são verdadeiramente dirigidas pelo Espírito Santo e não pela obviedade daquilo que é a leitura bíblica natural ou daquilo que é esperado nosso como seres humanos. A singularidade do Natal está em que o Messias viveu ali integralmente essa sua missão espiritual e essa sua missão encarnacional e que desenvolveu aqui uma vida espiritual mostrando uma identidade humana dirigida pelo Espírito. Aquilo que não era caro para a humanidade e aquilo que a obra da lei não havia conseguido fazer com o povo de Israel, agora é possível porque é feito pelo Espírito Santo nos nossos corações. O que nós temos a oferecer para as pessoas é uma nova identidade espiritual, até porque o texto que antecede esse verso que lemos, aqui João está fazendo uma descrição do verbo que ele havia começado a falar lá no verso 1, e antes ele estava fazendo uma descrição daquele que crê, que somos nós. Então esse verbo quando é crido por nós, esse verbo quando é de alguma forma interagido ao nosso coração, ele transforma o nosso coração, e o João diz assim nos versos 12 e 13, contudo aos que o receberam, aos que receberam esse verbo encarnado, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. E qual é a distinção de serem filhos de Deus? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. A grande diferença que João está narrando aqui é que quando nós cremos nesse que é encarnado, quando nós cremos que esse é o verbo encarnado, porque se falarmos só de encarnação, gente, se o João falasse assim, olha, houve um homem, existem vários outros homens, mas João está distinguindo esse homem encarnado. E quando naturalmente estamos pensando o Natal, a partir da encarnação de Jesus, dizendo que, olha, não estamos na espiritosfera, não estamos no mundo espiritual, não estamos no mundo fantasmagórico, estamos no mundo real e precisamos agir com pessoas reais, precisamos ter ações reais para pessoas reais. Precisamos não só falar de moralidade e das nossas necessidades de ajuste pessoal, mas precisamos ser uma igreja que atua para a justiça social, precisamos ser uma igreja que atua para a pacificação de corações e relacionamentos, precisamos ser uma igreja que leva alegria para as pessoas, precisamos ser uma igreja real. Nós não fazemos isso pensando somente como encarnados, nós fazemos isso quando assumimos a identidade de que a nossa encarnação foi afetada pelo verbo da vida. Então não é óbvio. As nossas ações não podem ser somente óbvias e práticas. Vamos no Natal distribuir umas cestas básicas, vamos no Natal cantar no hospital, vamos no Natal. Isso é óbvio. Mas como vamos fazer isso? Com que coração vamos fazer isso? Com que identidade vamos fazer isso? A partir de que compreensões da vida vamos fazer isso? Vamos levar música, vamos levar alimento, mas vamos levar mais o quê? Estamos indo nos movendo como uma ONG ou estamos indo nos movendo como uma igreja cheia do Espírito de Deus? Estamos nos movendo porque é Natal? E porque as ruas estão cheias de presente, ou porque temos a compreensão de que o verbo da vida é um presente essencial da nossa vida, e ele não cabe dentro de nós e nós transbordamos esse verbo da vida. A singularidade de Jesus, para mim, aqui, ela é expressa de 3 formas por João nesse texto,
E eu queria que a gente pensasse essa singularidade. E falo isso do porquê nós devemos nos envolver, não só na campanha de Natal, mas porque devemos nos envolver verdadeiramente na Igreja de Jesus. E porque a Igreja de Jesus deve ser dependente do envolvimento das pessoas que estão cheias do Espírito. Porque a Igreja de Jesus não deve ser só cheia das obviedades, das pessoas que já ocupam os seus lugares, daquilo que já é feito naturalmente, das suas rotinas eclesiásticas e administrativas. Porque a Igreja de Jesus precisa de uma visão diferente. Porque a Igreja de Jesus de Nazaré não pode ser dependente só daquilo que já está escrito, mas deve ser, sim, aquela igreja que acredita que Deus soprará novos ventos, e de que o Espírito renovará os corações, e de que a gente será envolvido, e é envolvido permanentemente por obras novas, daquilo que Deus fala e compartilha no nosso coração. João começa dizendo a singularidade da pessoa de Jesus. E essa palavra que antecede essa encarnação, e o verbo se fez carne, esse verbo, essa expressão é traduzida como verbo, em outras traduções como palavra. Eu gosto muito da forma que Agostinho de Hipona traduz ou interpreta essa palavra. Ele diz que Jesus é a forma comunicável de Deus. Então o que é o verbo? É Deus se comunicando, é Deus se fazendo palavra visível. É uma mensagem de quem Deus é, de forma encarnada, de forma real, de forma palpável. Então, o próprio verso 18, terminando esse prólogo, o próprio evangelista João diz assim: olha, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, esse Filho encarnado, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então ele começa dizendo que o verbo se fez carne, mencionando que Jesus é eterno, mencionando que Jesus estava já desde o princípio da criação, por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada existiria. E ele termina dizendo, olha, o que eu quero dizer para vocês a partir daqui é o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém desenhou Deus. A gente desenha Deus como um senhor de cabelos brancos longos, bem no estilo europeu. Mas é bem possível que você vai chegar no céu e vai se confundir com o que você viu aqui. Mas a grande verdade é que se você olhar para Jesus, você não vai se confundir. Você não precisa encarar Deus como um senhor de cabelo branco, mas se você olhar para Jesus, você vai entender quem Deus é perfeitamente. Quando você chegar lá no céu para encontrá-lo face a face, você vai reconhecê-lo perfeitamente. Porque o que João está dizendo aqui é que esse homem encarnado, ele perfeitamente mostrou quem Deus é por aquilo que fez e falou. A sua singularidade está em mostrar essencialmente quem é Deus. A sua singularidade está em ter como missão, identidade, propósito, vontade pessoal, o desejo de manifestar na terra aquilo que era manifesto no céu. Essa é a oração do Pai Nosso que ele nos ensina. E essa é a encarnação de Jesus aqui. A singularidade da igreja só é manifesta quando o nosso objetivo não é glorificar a instituição, mas quando o nosso objetivo é glorificar e mostrar a quem Deus é. A singularidade e a grande diferença que uma igreja pode fazer no mundo não é se sobrepor a outras instituições, não é dominar, seja política ou socialmente, não é dominar economicamente sobre outras instituições e pessoas, mas a maior diferença que a igreja pode fazer, mesmo em meio à perseguição e à pobreza, é mostrar que Deus está presente através da nossa vida. O que nós vamos fazer no Natal e o que nós fazemos nas nossas campanhas de Natal, e o que nós devemos fazer todos os dias é mostrar para as pessoas, olha, a singularidade da minha vida está em mostrar que Deus está presente através de mim. Que quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu prédio, quando você chegar no seu trabalho, as pessoas de alguma forma falem, olha, Deus chegou aqui. Porque é isso que João está falando. João está narrando para os seus discípulos ali, está narrando para a igreja primitiva, olha, naquele momento em que o Messias nasceu, em que Jesus de Nazaré nasceu, Deus chegou naquele lugar. Deus chegou em Nazaré, Deus chegou na Galileia, Deus chegou em Cafarnaum, Deus chegou em Jerusalém e Deus chegou aos confins da terra porque Cristo está presente. Essa é a única coisa que temos a oferecer para as pessoas. Essa é a coisa mais preciosa que a igreja tem a fazer.
Mas só podemos fazer isso quando entendemos essa virtude da singularidade. Quando entendemos essa virtude de mostrarmos Deus como essência do nosso caráter, da nossa vontade e da nossa primazia de vida. A segunda coisa que João está fazendo aqui é que a singularidade da pessoa de Jesus está em eles conseguirem verem a glória. E nós vimos a sua glória. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. É interessante que João se apropria de um conceito hebraico de tabernáculo de Deus, né? Essa habitação, você sabe bem aí, você que frequenta a EBD, você que lê a Bíblia, sabe que essa palavra grega ela remete ao sentido de tabernacular, né? Do tabernáculo de Deus, já desde o povo de Israel, desse lugar onde Deus é encontrado, desse lugar onde a presença de Deus é colocada, do tabernáculo como o lugar ou como a grande força do povo de Israel. O tabernáculo ia à frente do povo de Israel. Então, João está colocando Jesus agora como essa referência de guia, como essa referência de alvo, como essa referência de visualização. Então, onde está a singularidade da igreja? Está em que Jesus é o nosso tabernáculo vivo. Que assim como o tabernáculo, é interessante que João não faz a menção ao templo. Jesus não era o templo, porque o templo é estagnado. O templo é parado, o templo está fixado. O templo está limitado pela sua construção. O tabernáculo, para mim, sempre foi, ou é, a grande ideia de Deus. Você sabe que o templo é a ideia humana. Sabe que o templo é um desejo do rei Davi, concluído por Salomão, seu filho. Mas a ideia de Deus, o pedido de Deus ali, ainda no deserto, é que se construísse um tabernáculo. Um lugar móvel, um lugar em que Deus se movimentasse, um lugar que o povo se movimentasse com Deus. Porque eu já falei para vocês que Deus sempre quando age, Deus está se movendo, desde o início é assim. Desde o início dos tempos, desde o início da Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus está em movimento, Deus não está dentro dessas quatro paredes. Você pode talvez não acreditar, mas Deus também está fora daqui. Deus te acompanhará quando você sair daqui. Deus estará contigo na segunda-feira, na terça-feira. Deus estará contigo não somente na reunião da igreja, mas na reunião do trabalho, na reunião do condomínio, que é difícil a beça. Deus estará contigo, porque Deus não está circunscrito nessas quatro paredes aqui. Deus não está limitado por um CNPJ, Deus não está limitado por uma instituição. Deus está se movimentando no mundo inteiro. Isso simboliza que se a igreja se estagna dentro de um templo, a igreja não está se movimentando com Deus. Porque se Deus está em movimento, a igreja está em movimento. Se você espera encontrar Deus somente aqui, é porque Deus passou muito perto de você em vários lugares e você simplesmente não se moveu para Ele, não se curvou diante dEle, não entendeu que Ele estava. Se é somente aqui dentro, se é somente no culto, se é somente com o clero, se é somente no domingo, que você tem encontros com Deus, olha, você está limitando Deus a coisas humanas. Deus está se movendo como esse grande tabernáculo, e é isso que João está dizendo, ele habitou entre nós, ele se movimentou pelo Império Romano, ele andou pelas ruas e ele esteve entre nós. Mas ele esteve como esse guia, como esse referencial. E é isso que aparece quando o Espírito se derrama sobre a igreja. Os grandes movimentos da igreja, a forma em que a igreja se espalha, tanto pela perseguição, quanto pelas viagens missionárias de Paulo em Atos, o Espírito faz a igreja se movimentar. E é por isso que o grande convite que a gente faz nesse Natal é que a gente se movimente como gente cheia do Espírito. É que gente abençoando gente, é gente que é cheia do Espírito Santo, abençoando outras pessoas que podem ser cheias do Espírito também. É gente abençoando gente que hoje tem necessidades pontuais, seja necessidades emocionais, sejam necessidades financeiras ou necessidades críticas de alimentação, mas que quando a gente entrega isso, a gente não faça somente pela obviedade, ou pior ainda, para tirar foto e para ser legal, para registrar que nós somos uma boa igreja.
mas que a gente faça isso porque essa é a essência do nosso guia. Essa é a essência do nosso tabernáculo. E como esse tabernáculo que é a nossa frente está encaminhado para ir àqueles hospitais que vamos, está encaminhado para ir naquelas casas que receberão cestas básicas, está encaminhado e eles têm interesse de conhecer famílias que hoje passam por situações de dificuldade. A gente vai lá porque ele está indo com a gente, não é que a gente está indo de forma voluntária. A gente está indo porque Jesus quer entrar nos lares. A gente está indo porque Jesus quer conversar nos leitos. Nós estamos indo juntos porque Deus quer estar com os seus amigos do trabalho. Nós estamos indo para os condomínios, nós estamos indo para a praça porque Deus quer estar na praça. E porque Ele indo à praça, nós vamos também, nós vamos para representá-lo, e nós vamos para cantar sobre Ele, e nós vamos para falar sobre Ele. Porque essa narrativa de João, esse vimos a sua glória, o melhor termo não é vimos, como eu estou vendo a Marcílio aqui, vimos como vi a desgraça do jogo do Vasco ontem. Isso a gente vê e a gente se deprime às vezes. Mas o que João está falando é, contemplamos a sua glória. Era um espetáculo ver Jesus. Era um espetáculo a vida de Jesus. E olha que Jesus não era lá tão bonito, que diz Isaías que ele era sem beleza ou formosura alguma que o atraísse. Então você que se acha feinho, Jesus é a solução. Não é clínica de estética, olha, pela graça. Desculpa aí os dermatologistas que estão vendendo aí seus... Mas João diz que a vida de Jesus era um espetáculo. De que era um prazer olhar a vida de Jesus. E olha lá, ele não é um grande líder, reconhecido pela religião judaica. Ele não é um grande líder do Império Romano, ele não nasce nas casas ricas do Império, ele não está referenciado pelas principais escolas rabínicas. Jesus é um nazareno. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus começa desde o princípio com vários questionamentos a respeito da sua figura, da sua pessoa, da sua identidade, da sua relevância. Jesus começa pequenininho. Mas Jesus tem a identidade de ser o verbo da vida. Jesus sabe que tem a sua missão e tem a sua identidade e tem esse prazer de caminhar com o Pai em obediência. A minha vida é bem pacata. A minha vida é bem sem graça. Eu tenho muito pouco para oferecer. Mas eu acredito, e por isso estou falando aqui, que quando tenho Jesus, eu tenho algo para oferecer para você. E que por ter Jesus, eu posso sim buscar ter uma vida mais bonita, para que assim a gente consiga, de alguma forma, reluzir essa vontade de Deus e essa glória de Deus. Você pode se achar muito pequeno, você pode se achar muito irrelevante, mas agora, não fale que Jesus é relevante. Não fale que você não tem a oferecer, porque o que você está falando é que Deus não tem algo a oferecer para as pessoas. Não fale que você não pode brilhar, e aqui não estou me usando do pastor lá que fez o... Como é que é o nome da Netflix lá? Do documentário da Netflix, que fala que você é lindo, linda ali. Não estou falando isso. Não, The Chosen não, The Chosen é legal. É porque tem o nome do pastor nosso aqui brasileiro, que é famoso aí. Isso, eu não vou falar aqui para não dar ibope. Ele mesmo. Que abre falando, não, você é lindo, linda, e lindo, linda, linda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente é feio, sim. A gente tem pecados, eu tenho muitos erros. Nós temos as coisas às quais nós devemos sim ter vergonha. Inclusive, eu acho que a gente às vezes se envergonha muito pouco dos nossos pecados. A gente devia ter vergonha, sim, de algumas partes de nós. Mas a grande verdade é que quando nós encontramos Jesus, e é isso que João está narrando aqui, é que Jesus transforma as nossas vergonhas em luz. É que Jesus transforma as nossas culpas em graça. É que Jesus transforma as nossas deficiências em testemunho. É que Jesus transforma as nossas piores histórias em motivos de glória ao Senhor, porque Ele transformou a nossa vida. E que se você hoje está ainda encarcerado nos seus piores dias, se você ainda está encarcerado naquilo que fizeram em você, por você ou em você,
naquelas maldades que você sofreu, se você ainda está limitado e preso nessas amarras, Jesus é a grande liberdade. Porque ele pega essas histórias, ele refaz a gente, ele fala, olha, a partir disso eu posso falar que você tem um propósito nessa vida de mostrar para as pessoas que se você conseguiu superar essas dificuldades, outras pessoas também podem superar. Se você saiu desse lugar de pobreza e hoje está aqui com a sua família, olha, você é colocado como um paradigma na vida de outras pessoas para abençoar outras vidas. Se você sofreu injustiças na vida, mas está superando isso, conseguiu perdoar, eu te coloco como luz para as pessoas que hoje estão presas nas mágoas. Porque é isso que Jesus faz, ele pega um moço pobre de Nazaré e ele nasce como um menino pobre de Nazaré e ele se achega nos principais lugares, não cheio de pompa, não cheio de hierarquia, não cheio de espetáculo, mas cheio de graça e verdade. É isso que João está dizendo aqui. Olha, contemplamos o espetáculo. E qual era o espetáculo? Roupas. Hoje eu até vim mais à vontade para falar isso. Terno e gravata, e indumentárias. Não. O espetáculo era graça e verdade. O espetáculo de Jesus era graça e verdade. Era tratar o ser humano como ser humano, ele sendo um centurião romano, ou ela sendo uma prostituta. Sendo um fariseu, líder judeu, ou sendo um publicano. Jesus trata pessoas como pessoas, e esse é o espetáculo que ele fez na terra. Mas sem nunca ter medo de falar as verdades celestiais e as verdades eternas que ele veio pregar. O que você precisa para ser um espetáculo? O que você precisa para ter uma vida bonita? Ser imerso na graça de Jesus e ser imerso nas verdades eternas do reino. Você não precisa de carro do ano, você não precisa ter a roupa mais cara, você não precisa morar no lugar melhor, você não precisa ter o melhor curso teológico. Inclusive, conhecer teologia não é conhecer a Deus. Tem uma moçada que quer ir para o seminário, está indo para o seminário aí. O maior desafio do teólogo é conhecer a Deus e conhecer a teologia, que de vez em quando são duas coisas completamente diferentes. Conhecer a Deus é muito diferente do que conhecer a teologia. Conhecer o verbo eterno de Deus é muito diferente do que conhecer as letras bíblicas. Conhecer a Deus tem a ver com eu ter me identificado com Ele. E como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A pergunta que eu faço hoje é, você se vê como alguém singular? E pela sua singularidade, você vive na pluralidade da igreja? Porque para mim essa é a grande questão. A gente se afasta da igreja ou a gente se coloca em posições, às vezes nós definimos para nós uma certa irrelevância, porque nós não compreendemos a singularidade do Espírito que habita em nós. Você não é irrelevante. E não é relevante somente aquele que tem cargo. Você não pode ser irrelevante simplesmente porque aquilo que é de mais singular nessa terra, que é o Espírito de Deus, habita em você. Você é singular para a nossa pluralidade, porque o texto bíblico diz que Deus deu dons a cada um dos membros para benefício comum. Mas você só é singular de verdade quando se vê assim, a partir da singularidade de Jesus. E aí eu digo com muita tranquilidade, você não é singular porque você é pastor, eu não sou singular porque eu sou pastor. Se a minha singularidade for o meu cargo, me tirem daqui. Se a minha singularidade for experiência, diploma de mestrado, acrescento muito pouco. Acrescento mais numa universidade anual. A minha singularidade precisa ser eu me encontrar e me identificar na singularidade de Jesus. Minha singularidade não é estar mais ou menos tempo nessa igreja ou em outra igreja. Não é ser a quarta geração, quinta geração de batista. A minha singularidade é ter Jesus como meu alvo, como meu guia, como um grande tabernáculo que se move à minha frente e eu sigo. A minha singularidade e a minha vontade é que nós sejamos uma igreja singular,
para a praça seca e os confins da terra. Não pelos nossos feitos, não pelo nosso nome, não pela nossa história, mas porque todos nós continuamos a seguir Jesus Cristo de Nazaré, cheios do Espírito Santo.